Agora, nada do que eu falei eu retiro. Pastor Eliseu Rodrigues teve que vir a público depois de ser colocado em uma saia justa, depois de ter o vídeo exposto por Leonardo Sali mostrando a sua falsidade. Eliseu Rodrigues fez um vídeo resposta. Agora, nada do que eu falei eu retiro. Tudo isso por causa de uma foto postada pelo profetinha Miguel, aonde surgiu essa grande polêmica. A contra-resposta de Eliseu Rodrigues a Leonardo Sali, você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Depois de ser exposto por uma falsidade pelo pastor Leonardo Sali, Eliseu Rodrigues veio às suas redes sociais e teve que gravar um vídeo em uma contra-resposta. Confira. Primeiro ponto, que os viciados em profecias que defendem seus traficantes vieram nas minhas redes sociais. O Leonardo é falso profeta? Sim ou não? KKKKKK. Voltou atrás? KKKKKK. KKK é sempre o argumento de quem não estuda, de quem não lê as escrituras, de quem tem uma teologia fraca. Então vocês percebem no áudio que eu falo, a fonte da minha fala. No Fuxico Gospel eu não te chamei de falso profeta. Quem assistiu a minha live com o ex-profeta, em nenhum momento eu olhei para ele e o chamei de falso profeta. Eu o chamei de profeta do Pix porque ele sabe que na época ele estava aliado com a tal de Renálida e uma moça que trabalha na nossa igreja, o nome dela é Marcionilha, ela tinha os prints, não sei se ainda tem, ela recebendo uma mensagem desse bando, dessa quadrilha, lhe pedindo pix por oração e por profecia. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria chegar. Quando eu disse, Leonardo, eu não disse ao Fuxico Gospel que você é falso profeta. E para você também no Instagram, na live, aqui não foi um debate, foi um embate, eu não disse que você é falso profeta. Eu não menti. Eu não disse. Eu não posso afirmar. Vocês percebem que a ligação tá toda picotada. Tem uma hora lá que eu tô com voz de Satanás. Vocês sabem que existem relacionamentos que começam com indicação de pessoas. Nós temos amigos em comum, esses que pregam na igreja dele. Me chamaram, me ligaram, ó, pega leve com o Sali, o cara é gente boa, o cara é humilde. Se você chamar o cara para ensinar, o cara vai aprender, tal. Eu estava pregando no Bom Samaritano, vocês que estavam assistindo, viram, e ele chegou com uma equipe no meio da pregação. Aquilo ali já ia me estressar, eu falei, meu Deus, me dá foco para eu não mudar o sermão aqui, porque ele chegou no meio do sermão e sentou à minha direita com a equipe. Eu acabei de pregar e como sempre, a maioria dessas pessoas que ficam comentando bobagem, fazendo vídeos isolados, eu prego na cidade desse povo. Eu prego na igreja desse povo, eu fico na porta atendendo os irmãos até a última pessoa. Ninguém vem falar comigo. Ninguém vem falar nada na minha cara. Então eu fiquei lá atendendo até a última pessoa. E os obreiros vieram me chamar e disseram, o pastor Leonardo Salles está ali, quer conversar contigo e tal. Falei, rapaz, isso não vai dar certo. Aí o pastor Moisés disse, rapaz, você é meu amigo, bora lá, bora quebrar essa barreira, bora e tal. E eu fui. Ele chegou com a comitiva. Por quê? Porque ele já estava pregando no evento e ele quis ir me ouvir na vigília e com humildade ele foi e sentou para me ouvir ali na vigília o Bom Samaritano. E naquela sala onde nos reuniram, eu disse, eu não retiro nada do que eu disse, mas o modo com que eu falei, eu te peço desculpas, eu te peço perdão, pelo modo que eu falei, pelo jeito que eu falei. Agora, nada do que eu falei eu retiro. Minha esposa olhou assim para mim. Então, queridos, aí pediram para tirarmos uma foto, tirou a foto e postou. E no final da minha legenda eu comentei assim, a paz é instantânea, mas a comunhão é processual. Porque já estavam comentando para eu ir pregar na igreja dele, aquela coisa toda, e eu disse não, a paz é instantânea, a comunhão é processual. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, comunhão não. Passei a seguir o Leonardo e de repente eu percebi que suas postagens não me edificavam em nada. Muita ostentação, muita falsa interpretação bíblica. E eu disse, cara, não me edifica. E eu parei de seguir. Nós pregamos no mesmo evento, na cidade de Crato, no evento do missionário Adão Santos. Eu preguei num dia, como é o meu perfil, eu inicio o meu sermão devagar. Existem pessoas que não gostam de um sermão expositivo, e eu prego, na maioria das vezes, expositivamente. E, claro, as pessoas estavam lá no pastor Adão Santos, o congresso é o dia todo. E o público estava lá para me ouvir pregar. Preguei, fiz o apelo. Algumas pessoas se entregaram a Cristo através da pregação. No outro dia foi o Leonardo Sali.
Ele pregou e expulsou demônios, orou por cura dos enfermos, maravilhas que Deus em graça faz, pois a sua obra necessita, e eu não duvido do dom. Eu não sei vocês, você pode ter o dom do discernimento. Você, igreja do Senhor, tem autoridade para julgar. Eu sou pentecostal. Então, para quem conversou comigo, se tiver alguém aqui agora, porque sempre os irmãos perguntam para mim como devem ter perguntado para ele. E o Eliseu Rodrigues? E o Eliseu Rodrigues? Então perguntam para mim, e o Leonardo Sali? Aí eu falo, rapaz, eu não duvido do dom. Agora, o que eu discordo? Deus revela o nome do cara para entregar uma profecia pro cara. Ele senta na hora do culto do lado do cara e canta uma música do Roberto Carlos. No culto? Quer ouvir música romântica no seu carro, na sua casa? Fica à vontade, meu irmão. Se essa é a sua liberdade. Agora, no culto, o centro é Cristo, o culto é cristocêntrico, as apresentações é para a glória de Cristo, as canções é para a glória de Cristo, quem for ter oportunidade é para a glória de Cristo, a profecia tem que ser dada para a glória de Cristo e ela deve ser julgada à luz das Escrituras para a glória de Cristo. O Leonardo Sali, com sua equipe, eu não sei se foi ele que fez aí no aplicativo do celular, acho que ele tem muitas tarefas para fazer isso, a sua equipe fez um vídeo, fez vários cortes da minha pregação e postou zombando do meu estilo de pregar. Zombando da minha pregação no Instagram dele. Muitos me disseram, Eliseu, não responde, eu vou conversar com o Sali, eu vou conversar com o Sali, eu vou conversar com o Sali. Não responde, tal. Eu falei, tudo bem, não vou respondê-lo. Foi nesse momento que eu fui para os Estados Unidos com minha família pregar, e aí o Renan entrou em contato. Todos esses que pregam lá na igreja do Leonardo Sali sempre vieram falar comigo, dá uma segurada, tal. É um cara que ama as coisas de Deus, ama a obra de Deus. Ali eu disse, se tá todo mundo falando que esse cara é bênção, então eu sou um Satanás. Eu vou ser menos enfático. Eu vou pegar mais leve. Só que lembrem-se, por favor. Lembrem que eu falei, em primeiro lugar, o pressuposto do Antigo e do Novo Testamento sobre algum erro de uma profecia, que você não precisa considerar a pessoa um falso profeta por causa de uma profecia que não se cumpriu. Ok. O segundo ponto é, ele foi no Bom Samaritano e pedimos perdão um ao outro. E conforme está aí na conversa que ele gravou, eu disse, depois da nossa conversa, eu nunca mais te ataquei. Porque tem pregador, irmão, que onde eu chego eu denuncio. É adúltero. É prostituto, não traz. Sobre Leonardo Sali, o que sobrou foram brincadeiras que os adolescentes fazem tanto com ele quanto comigo. Então eu disse, meu amigo, depois daquele dia, nenhuma postagem, nada, nem live, nada citando você. As páginas ficam à vontade para fazer seus cortes. Agora, da minha parte, citar você, afrontar você, não, porque o meu perdão foi verdadeiro. Ele questionou alguns vídeos que a minha equipe estava fazendo, que eu falo bem assim, no meu Telegram tem 20 mil pessoas e é porque, gente, existem falas técnicas que quem trabalha com vendas de cursos fala, que eu não memorizo todas. Eles falavam sempre assim, a gente tem que discernir a dor do seu público, a dor. Aí os discípulos do ex-profeta vieram no meu Instagram falar, tá se aproveitando da dor do público para vender curso. A expressão dor aqui, meu irmão, é necessidade, é preferência, é desejo. Tipo assim, uma equipe que hoje cuida das minhas redes sociais, são 14 pessoas. Até onde sei, a maioria casados. Eles fazem uma enquete. Sobre o que vocês querem aprender esse mês? Sobre o que vocês querem estudar essa semana? Aí as pessoas falam, como foi depois do embate lá, ou depois do Bom Samaritano, não me lembro bem, o Leonardo Sala que grava, ele pode ter. Depois do embate lá, as pessoas responderam, a gente quer ouvir sobre profecias, a gente quer ouvir sobre dons. E aí a minha equipe pegou minhas aulas gravadas e começou a colocar minhas aulas sobre profecias, sobre ministério. O Leonardo Sali pensou que era para ele. E eu explico isso, tá gravado no áudio que ele gravou aí da nossa ligação. Aí eu vou ter que falar com a minha equipe, tirar esses vídeos porque estão te ofendendo. Porque eu perdoei o Leonardo Sali. Se eu perdoei o Leonardo Sali, eu não vou ficar usando a minha rede social para atacá-lo. O Pablo Massal, que eu citei lá pro Miguel, se afasta do Agenor Duque, se afasta do Pablo Massal e se afasta do Leonardo Sali porque são pessoas sensacionalistas. Eles não conseguem, se é que tem o dom, eles não conseguem simplesmente ministrar a palavra como ela deve ser ministrada. Eles têm que fazer um teatro, eles têm que fazer um show. E o Miguel, como é um menino de 14 anos, e eu como pentecostal não duvido que criança possa pregar. Aí os reformados vão me criticar, pode ficar à vontade, o que me assusta é pentecostal discordando de criança que prega. Então a partir dos 14 anos de idade, o Miguel ainda é um menino que pode ser influenciado por esses sensacionalistas. E eu disse, foge, não é porque é mau caráter, não é porque é bandido, não é porque vai pro inferno, não é porque eu sou mais santo, não. É porque no estilo que você tá, se você segui-los, se você se aliar a eles, vai entrar em choque com a minha teologia, vai entrar em choque com o que eu tô tentando te ensinar. Você escolhe com quem vai aprender. Eu ir escutar um camarada desse não vai fazer diferença nenhuma na minha cabeça, mas na mente de um adolescente vai influenciar.
Então, foge apenas por esse tempo que eu estou te instruindo. Depois que eu te apresentar a minha visão teológica, já que você se considera pentecostal, Miguel, depois que eu te apresentar o verdadeiro pentecostalismo, o que cremos, o que pode ser dito, aí sim, por que eu fui lá e fiz publicamente? Quem erra publicamente, pastor Léo, e o senhor como pastor de igreja sabe disso, quem erra publicamente deve ser exortado como? Publicamente. Segundo lugar, eu disse ao Miguel, eu estou te ensinando no secreto. Eu espero que você exerça o que eu estou te ensinando publicamente. Se publicamente ele não cumpriu o que eu o ensinei no secreto, aí eu disse, se você não cumprir publicamente o que eu estou te ensinando no secreto, Miguel, eu vou lá no seu Instagram e vou comentar. Eu vou lá no seu Instagram e vou colocar a minha posição para que não pensem e não digam que eu estou concordando com aquela postura, porque publicamente eu te assumi como aluno para te ensinar. Então, se publicamente você faz o contrário do que eu te ensinei, eu irei lá publicamente para que você seja tocado publicamente, pois no secreto você não quis me escutar. E o que o menino fez? O que ele fez? Ele simplesmente tirou o vídeo que eu fui contra publicamente e ele tirou a foto que eu fui contra publicamente. O Miguel me escutou, porque publicamente eu fui lá e me manifestei. Não guardou nenhuma mágoa. Por quê? Porque quem erra publicamente deve ser exortado publicamente. Isso é normal. E a igreja de Jesus está na internet. Existe o profeta da net e o profeta na net. Existe o mestre da net e o mestre na net. Muita gente já me mandou desistir do Miguel. E até aqui eu não vou desisti-lo porque eu dei minha palavra. E como homem que sou, como pastor que sou, eu vou cumprir minha palavra de instruir o Miguel. Não sou perfeito, não sou o melhor. Ele, num podcast, disse que eu era a referência dele. Pastor Marco Feliciano é a referência dele. E a gente está aqui para abrir as escrituras e auxiliá-lo no que for preciso. E o Leonardo Salles está perdoado, sim, em nome do Senhor Jesus, pela sua exposição, por uma ligação que nós fizemos. Eu te fiz a ligação, né? Seus amigos, que também são meus amigos, me pediram para eu te ligar e a gente conversar ali de modo amistoso. Só que existem amizades que a gente tenta, mas não consegue, né? Como diz, o santo não se bate. Vale ressaltar que esse pega pra capar dos dois já não vem de hoje, pois alguns poucos anos atrás eles já estavam debatendo e discutindo na internet. Confira. Paz, irmão Leonardo Salles, tudo bom? Tudo bom, prazer. Como é que você está? Graças a Deus. Eu recebi um vídeo aqui que me enviaram, o senhor mandou, não sei se o senhor mandou um recado para mim ou simplesmente citou meu nome, Foi. dizendo que eu citava o nome de Priscila Alcântara, GC Aguiar em pregação, para ter audiência, para ter compartilhamento, para ter like. Eu queria saber qual pregação minha você assistiu inteira, onde eu citei o nome de Priscila Alcântara ou GC Aguiar. Eu só ia estar no TikTok, que está no YouTube, colocar seu nome. Não. Aí você está dependendo de vídeos isolados. Mas não tem como botar tua voz no vídeo. Aí você está dependendo de vídeos isolados, porque é o seguinte, eu não temo falar o nome de Priscila Alcântara, assim como Paulo e os profetas sempre citaram o nome de falsos profetas e de apóstatas. Se eles envergonham o nome de Deus publicamente, por que o nome deles não podem ser citados publicamente? Jesse Aguiar, eu simplesmente dei um conselho a ele. Pergunta. Incomodou o nome? Não entendi. Incomodou falar do teu nome? Rapaz, o que me incomoda é saber de onde está vindo a informação, quem está citando o meu nome. Porque você não tem profundidade bíblica nenhuma, meu irmão, para citar meu nome. Falar do teu nome. Você está falando de Lúcifer aí? Nem esse nome tem na Bíblia, Leonardo. Oi? Não tem o nome Lúcifer na Bíblia, Leonardo. Como é que é? Você está inventando um nome que não tem na Bíblia. O que não tem na Bíblia? Isso aí é um acréscimo. Esse nome Lúcifer que você acabou de inventar. Então, não pode falar o nome Lúcifer, diabo, Satanás? Não. Pode, mas não está na Bíblia. Você disse que está na Bíblia. Se você está me chamando para pregar a Bíblia e não citar o nome de pessoas, você está citando um nome que não tem na Bíblia. Abre a Bíblia, cara. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Priscila Alcântara é apóstata. Jesse Aguiar, eu dei uma mensagem para que ele aprendesse com a igreja, ao invés de escandalizar a igreja. E foi um conselho que eu dei, ele me chamou no meu Instagram e nós conversamos depois. A Priscila Alcântara, eu falei que ela deveria se converter e depois a igreja viu o resultado. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, eu vou deixar você falar porque eu não estou conseguindo te ouvir direito. As minhas fraquezas, irmão Leonardo, não podem me impedir de abrir a Bíblia e pregar a palavra, irmão Leonardo. Você tem fraquezas, todos nós temos. Ninguém tem que ser perfeito para explanar a palavra de Deus. Existe um estilo de mensagem que é apologética, que é quando você defende uma doutrina, mas também... Deixa eu falar. E você fala. Não, eu vou falar, vou parar agora. Existe um estilo de mensagem. Vou deixar você falar agora.
falar. Existe um tipo de mensagem que é apologética, onde você defende a doutrina e você pode expor os falsos. É só isso. Agora, Então, se você me disser que assistiu a mensagem inteira, aí eu vou dar credibilidade a você. Mas você nunca assistiu a mensagem inteira minha. Isso que você só fala. Pronto, agora eu vou deixar você falar. Eu recebi o vídeo, você citando meu nome, ou seja, me acusando daquilo que você fez. Aí agora você me aceitou. Claro, muito boa a sua postura. Porém, agora, eu estou te dizendo o seguinte. Assim como você me acusou de citar nome de quem errou com a igreja, você citou o nome, que foi o meu. Agora, qual foi o meu propósito? Anunciar à igreja que ela deveria se converter. Pois a muitos ela enganou. E pode ser salva em Cristo. E até hoje ela pode ser salva. Um minuto, para você me ouvir. Agora eu te dou até 10. Foi ajudando a Priscila para ela se converter. Porventura a Bíblia não está escrito que convence um homem do pecado é o Espírito Santo? Seu papel do Espírito Santo agora? Você acha que você convenceu ela a se converter com a sua palavra? Liga para ela. Leonardo Salles, a minha função... Olha para mim. Você me fez uma pergunta, deixa eu te responder, eu não te fiz pergunta. Comportamento errado da Priscila Alcântara, ou seja de quem for, use comportamentos na Bíblia que dão vários tipos de quesitos de pecado. Você e bate no pecado. Aí, sabe, Mateus 5. Eu não fosse igual você, a mulher quando foi pega no ato de adultério, na hora que o povo ia jogar pedra, Jesus ia expor ela. Jesus não expôs. Sabe qual é a diferença de Cã? Porque de Sem para Jafé, Cã expôs o seu pai que tinha pecado. Noé se embriagou e ficou nu. Que tipo de autoridade Priscila Alcântara é para não ser exposta? Que tipo de autoridade você é para não ser exposto? Pastor, que seja alguém que exponha pessoas. Você não foi chamado para expor, você foi chamado para... Quem envergonha o nome de Jesus publicamente deve ser exortado publicamente. Pare de estudar simplesmente o Antigo Testamento para profetizar prosperidade de modo falso. Estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descubra que o evangelho não é representado por você. Seja você o evangelho não é representado por você, profeta de Deus. O evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fechariam. É pastor de igreja. Se a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fechariam. Você não tem visão. Não mande eu pegar visão que você não tem visão. Essa é a palavra para você. Entendeu?